novamente, nós estamos aqui na aula de Direito Constitucional e vamos falar de um remédio constitucional que não está muito frequente nas provas de concursos, mas que é muito importante a gente discutir nesse momento, que é o mandado de injunção, que está presente lá no inciso 71, né, do artigo 5º, que diz o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, né? Esse remédio constitucional do mandado de injunção, ele está disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes a quê? Anotem: nacionalidade, soberania e cidadania. Isso visa o quê? A garantir que a Constituição Federal ela não se torne uma letra morta, evitando a omissão do legislador infraconstitucional, né? E é importante nós falarmos: qualquer pessoa é legitimada para impetrar o mandado de injunção? Claro que sim, né? Qualquer pessoa, gente, física ou jurídica, que se veja o quê? Impossibilitada de exercer um direito constitucional por falta de uma norma regulamentadora, ela é sim legitimada a propor o mandado de injunção. Como nós vamos ver numa próxima aula, né, as diferenças entre mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas isso fica para outro encontro, né? Apesar de, ao contrário do que acontece com o mandado de segurança, a Constituição Federal ela não menciona o mandado de injunção coletivo. Já o Supremo Tribunal Federal, esse é cabível, podendo ser impetrado pelo quê? Pelos mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo, né? Quais são? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical ou entidade de classe, e uma associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Agora fica a questão: quem é que julga o mandado de injunção? Depende, né? Depende de qual autoridade se omitiu quanto à proposição da lei. Assim, a competência ela é determinada em razão dessa pessoa, ou seja, da ratione personae, né? Um tópico muito importante que você tem que anotar é que o mandado de injunção ele não é gratuito, assim como o mandado de segurança, sendo necessária a assistência de advogado para sua impetração. Revisando matéria, HC não tem a necessidade de quê? De um advogado, não é verdade? Um outro destaque que a gente tem que fazer é que o mandado de injunção ele visa solucionar um caso concreto, né? Assim, há 3 pressupostos para o cabimento de mandado de injunção: falta de norma que regulamente uma norma constitucional programática propriamente dita ou que defina princípios institutivos ou organizativos de natureza impositiva, né? Nexo de causalidade entre a omissão do legislador e a impossibilidade de exercício de um direito ou liberdade constitucional ou prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O decurso de prazo razoável para a elaboração da norma regulamentadora, ou seja, um retardamento abusivo na regulamentação legislativa. E quando é que se descabe o mandado de injunção? Quando que não é cabível o mandado de injunção? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são as seguintes condições. Letra A: se já houver norma regulamentadora do direito constitucional, mesmo que essa seja defeituosa, ok? Letra B: se faltar norma regulamentadora de direito infraconstitucional, isso porque o mandado de injunção, ele somente repara falta de regulamentação do direito previsto na Constituição Federal. No caso de falta de regulamentação da medida provisória, que ainda não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional, e se não houver obrigatoriedade de regulamentação do direito constitucional, mas mera o quê? Faculdade. Nesse caso, o legislador tem liberdade para regulamentar ou não a norma constitucional. Uma outra pergunta extremamente importante é o quê? Cabe medida liminar em mandado de injunção? Sim ou não?
Segundo o Supremo Tribunal Federal, não. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele jamais poderia resolver liminarmente o caso concreto, né? Agindo como poder legislativo a fim de evitar prejuízo oriundo da demora da decisão, ou seja, do perículo in mora, um dos pressupostos da liminar, lembra? Já o mandado de injunção ele se destina ao reconhecimento ou não, pelo Poder Judiciário, da demora da elaboração da norma regulamentadora do direito constitucional. Falta ainda a gente estudar um tópico importante sobre o mandado de injunção, que é sobre a eficácia da decisão. No que se refere a essa eficácia da decisão, hoje em dia há duas teses jurídicas. Quais são elas? A não concretista e a concretista. A não concretista, ela entende que cabe ao Poder Judiciário apenas reconhecer a inércia do poder público e dar ciência de sua decisão ao órgão competente, para que este edite a norma regulamentadora. Não pode o Judiciário fazer o quê? Suprir a lacuna, assegurar ao lesado o exercício de seu direito e tampouco obrigar o Poder Legislativo a legislar. Essa posição era seguida pelo Supremo Tribunal Federal, até recentemente, né, com a mudança de sua composição. Hoje, essa corte ela adota o quê? A corrente concretista. A corrente concretista ela determina que sempre que estiverem presentes os requisitos exigidos constitucionalmente pelo mandato de injunção, o Judiciário deverá não só reconhecer a omissão legislativa, mas também possibilitar a efetiva concretização do direito. Essa posição ela se subdivide em concretista geral e concretista individual. Na concretista geral, a decisão do Judiciário ele deveria ter efeito sobre os titulares do direito lesado, né? Ou seja, o efeito erga omnes, até ser expedida a norma regulamentadora daquele. Já na individual, a decisão ela produziria efeito somente sobre o autor do mandado de injunção, ou seja, uma eficácia inter partes, né? Ou entre as partes do processo. A posição concretista individual ela também se subdivide em direta ou intermediária. Aquela que determina que o Judiciário, ao julgar procedente o mandado de injunção, concretiza direta e imediatamente a eficácia da norma constitucional para o autor da ação. Já a intermediária, ela determina que o Judiciário, após julgar o mandado de injunção procedente, ele não concretiza imediatamente a eficácia dessa norma constitucional. Este poder apenas dá ciência ao órgão omisso, dando-lhe um prazo para regulamentar aquela norma. Só em caso de permanência da omissão é que o Judiciário fixa as condições necessárias para o exercício. Vale a gente destacar, para finalizar esse encontro sobre o mandado de injunção, que houve um julgado recentemente pelo STF, né, que ao analisar mandados de injunção referentes à falta de norma regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos civis, que está presente lá no artigo 37, no inciso 7 da Constituição Federal, a Corte ela não só declarou a omissão do legislador, quanto determinou a aplicação temporária ao servidor público do que couber da lei de greve aplicada ao setor privado, né? Até que aquela norma ela seja o quê? Editada. Ok? Então nós encerramos essa aula de mandado de injunção e no próximo encontro falaremos sobre mais um remédio constitucional, que é o HD, o nosso famoso habeas data. Ok? Até breve. Tchau, tchau.